Meu nome é Johnny aqui do YouTube, aqui eu vou fazer um vídeo aqui com relação a destruição da linguagem humana, né, cara? Porque a destruição da linguagem humana começou desde da época da Babilônia, né, cara? Porque a Babilônia antes lá, o povo falava uma só língua e não tinha dificuldades de linguagem, né, cara? Então todos os homens da Terra conseguiam entender o que estavam falando e poderiam agir como se fosse um só povo, né, cara? Pelo bem ou pelo mal. Não existia esse negócio de dificuldade de pregação da palavra, todos os homens entendiam a palavra, né, cara? Daí, agora, depois que a Torre de Babel caiu, eles falam, é relatado na Bíblia que a linguagem foi totalmente confundida, né? Confundida, né? Daí, hoje em dia, as pessoas. Naquele tempo, logo depois daquele tempo, as pessoas foram dificultadas pela dificuldade da linguagem, né, entendimento da linguagem, né, cara. E hoje, até hoje, existe a dificuldade da linguagem, cara, porque diz que o fim do mundo tá ligado com um só povo, falando uma só língua, uma única religião e um único homem dizendo que é Deus na Terra, que é o anticristo, né, cara. O homem possuído pelo espírito de Lúcifer, né, cara. Daí você tem que ver que e o Nimrod lá antes, lá ele não tinha esse problema da linguagem, por isso que ele fez a total, é, como posso dizer, a conversão de todos os homens daquela terra, os mais fortes daquela terra lá para lutar contra Deus, né, cara? Daí ele iniciou uma rebelião, uma tentativa de rebelião para iniciar uma guerra contra Deus e iniciar o apocalipse naquela época lá, cara. Porque tem algumas representações em jogos, cara, em jogos que são mais ou menos realistas, cara. Porque sabe aquela torre Temen, Temenigru, Temenigru, essa torre aqui que é uma torre de Babel, basicamente. É basicamente Deus afundou a torre, né? Disse que ela foi partida em duas partes, né, cara? Mas que a realidade é que eles queriam alcançar o céu para lutar contra Deus. Fala que eles queriam sobreviver um suposto apocalipse pela água novamente, cara. Mas agora que eu tô pensando mesmo pode ser também um portal de ligação entre o céu e a terra, cara. Porque nesse lugar aqui, cara, que eles que eles retratam no jogo de Devil May Cry 3, que muitas pessoas jogaram, né? Você tá vendo aqui essa parte aqui, cara? Ela tá na terra e foi erguida aos céus novamente. E daí tem os anjos aqui, os anjos caídos. Tem esse caboclo aqui que era pra ser Lúcifer, né, cara? Que ele tá por trás dessa rebelião aí toda, né? Daí você tem que ver que tem uns pilares, tem os anjos que são os pilares aqui, daí era para essa estrutura ser um portal para outra dimensão que iria para cima, né? Supostamente iria para cima. Só que daí o jogo não conta isso exatamente, tipo, você vai um portal para cima e nem para baixo, tipo, a parte da utilização final da Torre de Babel foi omitida no jogo, né, cara? Tipo, é uma torre bonitinha assim, né, cara? Bonitinha. E daí esse estágio final da parte da torre, quando você vai pra lutar lá entre os dois irmãos, daí ela não vai pra cima nem pra baixo, cara. Eles ficam, tipo, omitido, tipo, essa parte final, omitido. Eles não retratam mais nada sobre a torre, só uma torre, só uma construção ultra mega megalítica que daí os caras omitem a sua relação com a verdade, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Esse cara que era pra ser Lúcifer, né, esse caboclo aqui, que é o Virgil,
Mas esse outro caboclo aqui que tá dando as ideias na cabeça dele pra ele começar a fazer suas burrice, né, cara? Porque é que nem Satanás, né? Satanás ele não vai sozinho com as suas burrice, né? Ele quer primeiro agariar o máximo de pessoas possível, né? Para que ele possa se esconder atrás das pessoas para poder ele sofrer o menos possível, né, cara? Ele mesmo só dá as ordens e os idiotas são os seus trabalhadores que vão sofrer pelo seu crime, né, cara? Isso acontece até hoje, cara. Você acha que ele joga o jogo de xadrez usando sua própria mão ou a mão dos outros, né, cara? Ele sabe que ele vai ser queimado, cara. Mas se ele puder evitar, ele vai continuar sempre jogando sujo, assim, né, cara? Jogando com a vida dos outros. O cara é pilantra, né, cara? Esse cara aqui tá fazendo umas teorias aqui. Talvez eu até fique escutando ali outra hora. Eu escuto essa teoria dele aqui. Muito bom, né? Você viu ali aquela torre Temenigru, né? Que é a torre. Que é a torre infernal, né, cara? Que é a torre de Babel que Deus diz que quebrou em duas partes, né, cara? Eu não tenho certeza se ela quebrou de lado ou quebrou no meio. E daí tem aquela. Eu esqueci, cara, aquela. Torre caída de. Torre caída de. Não sei se é Veneza, sei lá o que. Torre caída de. Venícia, sei lá o que. Campanile de São Marco. Olha aquela torre caída de Venícia, tipo uma torre caída lá, parecendo a Torre do Babel, cara. Torre caída. É uma torre caída que existe. É foto de estoque, torre caída livre de. Essa torre aqui, cara, eu não sei qual que é. Onde é que é essa tal torre aqui, cara? Deixa eu ver que é. Torre caída. Lugar real, né? Cadê a torre caída, cara? Torre de pizza. Parece pizza, né, cara? Torre caída de pizza. E ela existe mesmo? Eu não posso dizer que esse daqui é uma parte dos fragmentos da Torre de Babel, né, cara? Mas que é. Que talvez seja uma miniatura daquela torre, talvez seja, cara. Porque é o maior orgulho da humanidade, cara, essa criação dessa torre aqui. E daí Deus quebrou ela, mas acho que aqueles caras que ficaram vivos fizeram uma miniatura dessa torre aqui, cara. É bem possível, né, cara? Sempre houve maquetes, né, cara? Maquetes miniaturas, né, cara? Então talvez o Nimrod fez uma maquete primeiro, depois colocou em obra, né, cara? Porque qualquer tipo de construtor, que por mais que seja burro, primeiro tem que pensar antes de começar a fazer a obra, né, cara? Então, e sabe aquele negócio lá do Coliseu, cara? Coliseu. É, o Coliseu, tipo. O Coliseu de Roma, só que existiam coliseus no mundo, cara. No mundo. Talvez o Coliseu também seja um fragmento da Torre de Babel caída, né, cara? Você tá vendo aqui a mesma estrutura circular com vários pilares, tudo. O negócio é assustador, né, cara? Tipo, só que daí o Coliseu se tornou uma área de guerra, né, cara? Só é tipo uma área de. Vou se falar sinceramente, uma área de sacrifícios humanos, cara, né? Daí sabe lá que eu tinha falado num vídeo aqui que essas casinhas aqui por cima aqui não é só de brincadeira, que é como se fosse a casa dos anjos, cara. Só que você tem que ver, os anjos de Deus não precisa de casa. Por quê? Porque eles têm a sua casa garantida no céu.
Então, se eles têm essa casa garantida no céu, então para qual anjo que tá aqui reservado essas casinhas aqui, cara? São os anjos caídos, cara. 100% de chance, 100% da verdade. Esse daí eu tenho certeza absoluta disso, cara. Daí eu deixo pensar que a torre de pizza, é pizza, né? Pizza, é pizza. Daí é a torre de Temenigru, né, cara? Daí tem a torre de Babel, né, cara? Torre de Babel Arte. A arte, cara. Daí tinha uma outra torre que nessa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa torre de Babel gigantesca aqui com umas cidades embaixo. E talvez tinha os dragões, né, cara? Porque disse que na Babilônia tinha dragões, cara. Porque disse a Torre de Babel tinha a história de Bel e o dragão. Daí Bel era o. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Não era, acho que não era. Daniel, é. Daniel e o dragão, né, cara? Porque se chama de Bel, só que chama Daniel o dragão. Daí o Daniel o dragão. A história é que Daniel chegou a matar um dragão lá na base do cabelo embolado lá. Com sangue misturado com sangue, né, cara? Porque os caras falaram, ó, cara, você tá aqui na nossa terra aqui e você tem que adorar o nosso dragão, o nosso Deus. Daí o cara falou, ó, cara, eu mato esse dragão sem espada, sem cajado. Daí eu vou te provar que esse daí não é Deus. Daí o cara foi lá e matou o dragão na base desse negócio. Foi um negócio meio covarde, mas o cara cumpriu o que ele disse, né? Vou matar sem espada e sem cajado. Daí matou o dragão na base dessa pilantragem, né, cara? Daí, deixa eu pensar aqui. Tem umas imagens artísticas assim que talvez nunca saberemos a verdade sobre isso, cara. Talvez nunca saberemos a verdade sobre isso. Talvez, deixa eu pensar aqui, cara. Porque essa torre tá mais parecendo uma cidade-torre, cara. Tá parecendo mais uma cidade-torre. E daí também tem aquela verdade lá de Flying Cities, né? As cidades voadoras, né, cara? Flying Cities. Arte, né, cara? Tipo, dizem que a torre. A Babel antiga tinha até uma cidade flutuante, cara, pra tentar tirar uma com Deus falando que Satanás criou uma cidade voadora para competir com Deus, né, cara? Daí Deus foi lá e arrebentou com os caras, né? Daí diz lá numa parte que você faz seus ninhos no céu e eu atiro para baixo, cara. Então quer dizer que Deus não permite nenhuma cidade falsa voadora voando por aí. E por isso que tem esse negócio de OVNI caído, né, cara? Os UFO, né, cara? OVNI caído, né, cara? OVNI caído, né, cara? É, não é bem assim. Mas sabe ali que porque diz que se se levanta aos céus eu atiro de volta para baixo, né, cara? Não deve existir nenhuma entidade no céu falando que é Deus, cara. Tem que ser atirado para baixo. E daí, deixa eu pensar aqui. Daí aqui que eles encontram esses OVNI caídos, né, cara? E daí os tripulantes também mortos, né, cara? Eu acho que eu tô sonhando um pouco do, con, do contexto aqui, cara, mas que eu queria falar sobre nós aqui, o Brasil, né, cara? Nós, porque você sabe que o Brasil é um país composto por índios, cara. Era um país composto por índios, né, cara? Índios. Brasileiros, cara. Daí chegou aqui os portugueses, cara. E chegaram arrebentando todo mundo aqui, roubando as mulheres e fazendo uma conversão linguística à força, cara. Daí queriam que os caras falassem português, cara. Português de Portugal ou talvez latino, sei lá o quê. Latim, né? Latim por causa dos padres, né, cara? Daí arrebentaram com a cultura dos caras, porque nós não somos portugueses, cara, nós somos o descendente dos índios, cara. Porque portugueses são aqueles caras arrogantes lá de Portugal, lá que fala tudo enrolado a língua deles. E nós somos descendentes dos índios, né?
Nós somos os caras aqui que estavam vivendo em paz e os caboclos vieram aqui roubar a terra e tudo que tinha na terra, né, cara? E daí tinha também outra tribo indígena que também era chamada de Goitacás, né, cara? Que era uma tribo Nefilim, que Nefilim é modificado geneticamente pelos anjos caídos, que gostava de sair por aí matando todo mundo aí e cometendo também canibalismo, né, cara? Mas o que eu tô querendo falar daqui desse vídeo da confusão linguística que houve depois da Torre de Babel. E depois de toda essa confusão, houve uma outra confusão que daí Satanás quer que as línguas do mundo sejam convertidas em uma única língua mundial. Ele está tentando fazer isso desde a destruição da Babilônia, né, cara? Porque você pensa que houve o Alexandre o Grande, né, cara? Daí os reis da Pérsia, daí Roma, que vieram o latim, né? Roma, daí latim. E hoje toda essa loucura que chegou à língua inglesa, né, cara? Que era para ser os Estados Unidos, mas diz que os Estados Unidos está prestes a entrar na sua destruição também, cara. Daí vai ser a China, cara. China. Dizem, cara, dizem. Ou vai ser outra coisa totalmente diferente, cara. Pera aí, cara. Não é pra viajar, não. Daí, esse sonho de Satanás de converter todas as línguas em uma só tá sendo destruído, né, cara? Porque se ele não consegue manter os Estados Unidos, daí, em vez de falar inglês, daí vai tirar o inglês para daí a China. Daí a China, os caras falam chinês. Não importa se os caras são bilíngues, esse negócio aí, cara. Tem que ser uma língua só, não bilíngues. Daí, deixa eu pensar que daí, agora que estava bem firmado os Estados Unidos para falar inglês, daí vai lá, aí a China ameaça o seu reino, né, cara? Daí é todo um reino quebrado, né, cara? Porque diz do, do ferro misturado com barro, né, cara? Daí não tem como fazer uma estrutura forte disso daí, cara. Porque o barro ele não vai interligar totalmente com o ferro e o ferro não vai interligar totalmente com o barro, vai ficar uma estrutura quebrada, né, cara? Porque o ferro também enferruja e o barro também se quebra, né, cara? Ou ele se torna mole ou ele se trinca e quebra, né? Então, eu queria falar sobre o assunto da confusão das línguas, cara, porque os índios brasileiros falavam sua língua e daí chegou outros caboclos e falaram, não, agora vamos falar só português aqui, cara, português latim. Daí que estamos nós hoje aqui pro português brasileiro, nem é o português de Portugal, cara, português brasileiro. Daí, talvez daqui 200, 300 anos vai chegar outra revolução, né, depois das guerras mundiais, e vão falar que você tem que falar outra língua que, sei lá qual língua seria essa, cara. É por isso que também estão tentando criar um Neuralink, cara, sabe o Neuralink? Neuralink, que é para você poder entender todas as linguagens mundiais, né, cara? Mas não é exatamente o Neuralink, é outra tecnologia que pode ser uma simulação de falar telepaticamente, cara. Porque nós já escutamos um pouco da telepatia ao redor, né, cara? Porque se você conhece xamã, ocultista, eles ouvem vozes, né, cara? E pessoas de alto nível espiritual ouvem vozes também, cara. Pode ser de Satanás, de Deus, Jesus, qualquer coisa, mas eles ouvem vozes, né, cara? Não sei se você sabe disso, né, cara? Daí, mas eles queriam, acho que daí colocar um Neuralink desse aí, cara, pra poder fazer as pessoas falar telepaticamente e todos entender uma língua só, mas é muito difícil, cara. Na verdade, acho que primeiro teria que converter o DNA para só um tipo de ser humano vivo na Terra com um tipo de DNA específico, né, cara? E daí, só que o próprio reino de Satanás é cheio de quebraduras, cara, porque os demônios não são todos iguais. E os anjos caídos também não são todos iguais.
e o pensamento deles não são exatamente iguais. Então, é um sonho quebrado, um reino quebrado, uma religião quebrada na sua essência. Não há como consertar algo quebrado na sua essência. Mas Satanás está insistindo, né, cara? Está tentando colar com Super Bond de qualquer jeito. Pra ver se dá certo se ser o reino quebrado, né, cara? Mesmo ele sabendo na sua inteligência que é impossível. E se por um acaso ele implantar chip em todos os homens vivos na Terra, que é possível, né? É possível fazer isso na sua realidade. Ainda assim, tem toda a genética de cada homem que provavelmente alguns vão resistir à tecnologia, cara. Porque antes diz que a doença da gripe chegou exatamente quando tinha chegado a primeira torre de rádio erguida na Terra, né, cara? Daí todos adoeceram por causa dessa tal torre, né, cara? E daí agora que todos estão recebendo 5G no seu cérebro, independente se você tenha modem ou um celular em casa, a torre 5G ela está ligada mundialmente, quase em todos os países do mundo, né, cara? Então, eles estão aumentando cada vez mais a pressão cerebral na humanidade, né, cara? E que daí resulta em doenças, né, mortes, né, doenças e talvez para outras gerações de humanos vão ter provavelmente dificuldades cognitivas evidentes, né, cara? Evidentes mesmo. É por isso que vão ter que colocar esse chip aqui para recuperar também um pouco da capacidade cerebral das pessoas, né, cara? Eu acho que também faz sentido tudo isso, né, cara? Mas sabe que essa geração atual é a geração mais, como posso denegrida mentalmente do que a passada, né? E a passada é mais ainda do que a passada, e vai, né? Porque tem a estátua de Daniel, né, cara? Estátua de Daniel. Que nós não estamos ascendendo, cara. Você não tá ascendendo para lugar nenhum. Você tá descendo, cara. Descendo a qualidade dos materiais, cara. Tá vendo aqui, cara? Do ouro para prata, prata o bronze, e bronze ferro, e o ferro de barro e o ferro. Então nós estamos aqui na parte final crítica da realidade. Daí Satanás inventou o grafeno, né, cara? Eu não sei como é que Deus julga toda essa estratégia aí, se ele, por causa disso, iria dar mais tempo para Satanás, por causa dessa escapada aí dele aí. Se ele começasse a fazer um super humano com a sua molécula alterada completamente, cara, daí não é mais exatamente o ferro. É uma mistura completamente estranha de materiais corrompidos, né, cara? Daí chega ali naquela parte do Venom, né, cara? O Venom, né, cara? Esse monstro aqui que você conhece aqui como Venom, né, cara? Que é uma simbiose que não deixa o cara morrer, né, cara? Daí ela precisa que o cara esteja vivo para poder ela viver também, mas ela também odeia é, o seu humano, que é humano, né? Seu humano, mas ela também precisa do cara, então ela meio que é uma representação artística desse negócio aqui, cara. Gra... Tá vendo aqui, cara? Deixa eu ver. Grafeno líquido, né, cara? Que o grafeno líquido também ele é magnético, se eu não me engano, né, que é magnético. E também tem a conversão da tecnologia para matéria programável, né, cara? É, deixa eu ver aqui, matéria programável, que daí os caras escolheram uma cor branca, transparente ou uma cor
que não é preta, cara, mas daí você tem que ver, cara, que o grafeno é um dos materiais mais resistentes do mundo, então provavelmente Satanás só tá omitindo a seriedade das coisas, cara. Daí o cara finalmente vai usar a própria matéria negra, né, cara? Porque daí é a mais resistente que pode ser, né, cara? A matéria negra, que é conhecida como uma substância nociva para organismos comuns, mas ela é uma substância espiritual negativa, né, cara? É Black Goo, né, cara? Esse negócio aqui que para corpos humanos é completamente nocivo, esse negócio aqui. Eu não sei o que aconteceria se uma pessoa. Uma pessoa comum fosse acidentalmente exposta a esse negócio que provavelmente ia ter resultado catastrófico na sua aparência física final, né? Que se sobrevivesse por acaso. Mas esses idiotas que fazem muita representação do o homem misturado com essa tecnologia, cara. Daí eles caras criaram o Venom, né, cara? O Venom lá do Spider-Man, do Homem-Aranha, né, cara? E também criam muitas músicas dizendo o que acontece se a pessoa for exposta a essa tal matéria escura que não é petróleo, cara, não é petróleo. É uma matéria espiritual negativa, cara, que aparece, dizem, em casos de manifestação demoníaca extrema, né, cara? Sabe aquele jogo lá, Siren, né, cara? Siren PS3, né, cara? Que representa um pouco disso, cara. Os caboclos aí cuspindo gosma negra, esse negócio aí, cara. Que eu acho até meio engraçado, mas isso daí diz que ocorre em manifestação demoníaca extrema, né, cara? Graças a Deus nós estamos na época da ignorância que existem casos extremos de manifestação demoníaca, mas isso daí é completamente omitido. Tá vendo que essa mulher aqui possuída aqui tá se. Tá cheia de matéria escura, cara. E também agora que eu lembrei, cara, tinha um outro vídeo aqui que. Peço desculpa aí dessa que eu tomei que quase no limite aqui das minhas capacidades aqui, cara. Deixa eu pensar. Também estavam falando da. Por que o mangá conhecido como Soul Eater. Soul. É, Soul Eater. Tem um outro caboclo que Medusa. E o outro caboclinho ali, cara, que era o filho dela, Medusa, e o outro caboclo. Queria que o seu filho. A Crona, né, cara? O filho da Medusa era o Crona, né, cara? E daí o Crona. Que é esse pezinho que ela queria que esse piá aqui. Que parece uma menina, né, cara? O Crona. Ele foi torturado até o ponto da loucura pra ele começar a ter essa matéria negra no seu corpo, né, cara? Daí o cara, digamos que finalmente depois de tudo isso ele conseguiu aguentar e também tinha um caboclo que tava falando por que o mangá do Soul Eater
foi retirado, cara. Daí o cara falou que por causa que chegou numa parte muito bruta, né, cara? E daí que o negócio foi retirado mesmo, cara. Daí falaram dessa verdade que esse Crona, que esse piazinho aqui, ele foi usado em experimentos para poder manifestar essa matéria escura, cara. E daí eu acho que o próprio criador lá viu que chegou numa verdade que quebrou suas pernas, né, cara? E daí essa mãe aqui do cara aqui, que é conhecido como Medusa, aqui tava arrebentando a porrada todos os dias aí pra poder ele manifestar essa tal matéria escura, né, cara? Eu pensar que Coroninha aqui arrebentou com a própria mãe dele, né, cara? Deixa eu ver que é Medusa Corona. É que eu tinha visto, cara, mas acho que quando você quer achar o que interessa, daí os caboclos não deixam você achar, cara, né? Deixa eu pensar aqui, mas basicamente é isso, né, cara? Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. É que eu não sei se os caras tiraram a parte que o Cicrona aqui resolveu matar essa mulher aqui, que é a Medusa, né? Mas eles estão tentando forçar ele a manifestar essa tal dessa Black Goo, que é essa substância negra, né, cara? Eu tava falando do primeiro da Torre de Babel, né, cara? Depois da confusão das línguas, que Nimrod queria iniciar o apocalipse naquela época, cara. Eu acho que também houve também uma supressão da parte dos anjos caídos, cara, porque Nimrod, ele não era só um homem comum, diz que ele era um forte de maneira diferente. Só que no final ele é só um homem no fim das contas, né, cara? E daí que que resultou na destruição daquela geração e da confusão da humanidade, né, da palavra da humanidade, né? Que agora Satanás está tentando reviver esse sonho aí de lutar numa batalha do apocalipse, né, cara? Mas ao mesmo tempo eles só usaram o Nimrod pra sofrer ele sozinho todo o peso dessas loucuras, né, cara? Porque não diz lá que Deus atirou Lúcifer do céu novamente depois disso tudo. Diz aí que Nimrod foi atirado para baixo da sua estatura e finalmente a Torre de Babel foi destruída, a Babilônia não existe mais. E chegou até os dias de hoje que a Roma também foi destruída. Daí que chegou o Império dos Estados Unidos, né? Que daí agora está sendo ameaçado pela própria China e a Rússia, né, cara? Então é meio que um império tão quebrado que até Satanás não consegue cuidar desse negócio aí. É muito quebrado para poder dar certo esse negócio aí. Daí ele tá de certo dando ordens para os maiores cientistas do mundo criar tecnologias para tentar implantar de alguma forma essa nova ordem mundial, né? Essa nova era da humanidade tecnológica, né, cara? A quarta revolução industrial, né, cara? A quarta, a quarta, a quarta revolução industrial, que é uma revolução robótica, né, cara? Daí a quarta ou a quinta, né? Daí que vai ser robôs, robôs para tudo quanto é lado. As pessoas não vão mais trabalhar, né? Porque os robôs vão fazer tudo por elas, né? Daí vai chegar também aquelas acompanhantes robóticas, namoradas robô, né, cara? Daí que vai chegar no transhumanismo, né? Vai ser um cyberpunk da vida, né, cara?
Se é que Deus vai deixar chegar nesse ponto, que é Cyberpunk 2077, né? As pessoas vão estar cheias de tecnologia até mesmo no seu corpo, né? Daí as pessoas vão estar no estágio final de destruição, né, cara? E aqui não conta que vai ter também os híbridos, né, cara? Os híbridos de várias raças misturadas, cara. Homem, cachorro, não sei o que lá. Que eu lembro, cara, do One Piece lá, cara. Do One. É, deixa eu ver. É, o bando do Kaido, cara. O Kaido aqui tem todo o seu bando aqui que são homens. Na verdade, todo One Piece são homens misturados com outra coisa, cara. E a tal fruta lá, fruta do poder lá, é nada mais que manipulação genética, só que daí os caras falam que é uma fruta, né, cara? Mas é manipulação genética. Até o One Piece já foi. Como posso dizer, já foi longe, cara. O cara foi longe e daí voltou pra trás e foi longe de novo, falando que os caras estavam fazendo artificialmente manipulação genética para criar soldados super poderosos, cara. Mas daí o cara voltou pra trás de novo, daí agora chegou na parte lá do verdadeiro rei do mundo, cara. Daí chega ali na parte de Satanás, né, cara? Que esse caboclo aqui que dizem que é uma mulher, diz que é um homem, seja o que for, é o tal rei do mundo, né, que tá vendo aqui, cara. E que ele dá as ordens para o governo mundial, cara. Tá na tua cara, né, cara? Tá na tua cara, é a verdade. Que daí chega que Satanás ele perdeu sua luz, né? Se tornou um negócio pior, né? Um negócio feio, né? O rei da luz para totalmente mergulhar nas trevas, né, cara? Deixa eu pensar aqui. Como posso dizer que daí chegou aqui. Toda essa conversão aqui tá falando novamente que o mundo não é um lugar livre como você pensa, cara. O mundo é controlado por entidades não humanas totalmente ligadas a Satanás e com maus pensamentos com relação aos habitantes da Terra, né, cara? Daí os caras querem que o mundo seja convertido no que eles querem, que é uma confusão toda aí. Daí pessoas com DNA corrompido e também totalmente convertidos ao caminho correto, né, cara? Esse daí vai resultar no cataclisma que vai reduzir a população de volta, tipo um dilúvio de Noé, só que agora diz que é por fogo, né, cara? Dizem que é por fogo, pode ser por qualquer situação possível, pode até ser um apocalipse igualzinho aqui ao Exterminador do Futuro, né, cara? Depende de até onde Deus quiser que a tecnologia avance sem ele destruir o mundo, né, cara? Porque se ele permitir que a tecnologia alcance até a altura da robótica dominar o mundo, vai ser o apocalipse do Exterminador do Futuro. E se ele permitir, além disso tudo aqui, chegar até a modificação genética, vai ser um One Piece da vida, cara. Quando a tua mãe vir, fale pra ela cuidar das galinhas que a avó vai no cemitério agora. Vou carpir pra lavar os túneis. Bom, eu e a tia Rita e aqui. Daí quando tua mãe chegar, porque tá demorando, daí que a avó deixou pra você cuidar das galinhas do feijão, mãe. A avó tá boa? Eu tô bom, eu arrastei a tela pela um, dois. Falta outro agora. Pegar e unir com aquele, você tem que pôr uma tábua ali onde é que parou esse. E daí, para começar o outro, né? Você tem que pôr uma tábua de pé, tem que pregar, aí tudo ele na tábua, assim. Daí esticando, né? Vai dar pela imagem. Certo?
Aí vai trabalhar, mas o vagabundo tava ali de lado, eu não sabia. O Cito, não sabia que tava de lado. Não vai agora pra quê? Não vai, vou não. Viu? Vou também chegar aqui. Senão você mesmo dá um pulo também de carro cansado, vai você. Dá uma cabeçada na carinha aqui. Vou com. Então, voltando ao assunto aqui, cara, que eu acho que eu já tô um pouco cansado já, cara, mas acho que daí vai chegar aqui, se Deus permitir de fato chegar além disso, vai ser o One Piece, cara. Eu posso dizer aquela mulher lá que tem uns chifres lá meio engraçado lá, até esqueço o nome dela, cara. Não é Uta, cara, acho que é Uta mesmo. Saúde. Não, não é a Uta, é a outra mulher lá do. A mulher, digamos que bem atraente, né, cara? Mas é o que eu tô dizendo, cara. Daí se Deus permitir de fato mesmo chegar além disso aqui ainda, vai ser uma loucura genética, cara. Você às vezes acha que o mundo é um local livre, cara. É livre para as pessoas escolher o que elas quiserem, só que na verdade você é livre para escolher o tipo de destruição que vai recair sobre a sua vida, né, cara? Porque tem todo um processo de enganação das religiões, tem processo de enganação do ateísmo e enganação das outras religiões e também da ciência, cara. Tipo, você pode ter o seu Deus como ciência. Você pode ter status como seu Deus. Pode ter qualquer coisa, cara, mas o verdadeiro Deus está um pouco ocultado por toda essa loucura muitas escolhas que estão simplesmente te levando ao local da destruição, né, cara? Muitos caminhos que levam ao mesmo lugar que é a destruição, né, cara? Mesmo que pareça um diferente do outro, é exatamente o mesmo lugar, cara. Deixa eu pensar aqui. Que você tem que entender por que Deus destruiu o mundo, que foi exatamente por causa da corrupção genética, né, cara? Mas daí chega no que diz respeito no fato que os dias de hoje a tecnologia existe, né, cara? Já tem muitos robôs aí sendo produzidos, mas ainda tá de maneira um pouco ainda feia, né, cara? Não é um robô perfeito, né, cara? Mas daí vai chegar, se Deus chegar, pode chegar até o Exterminador do Futuro, né, cara? Se Deus deixar além disso, pode chegar chegar até o limite aqui, que, para minha opinião, esse daqui é o limite da destruição, né, cara? Seria um monte de pessoas com um monte de características animais que seriam fortes fisicamente, só que seriam totalmente com- é, separados para a destruição, cara. Porque você rejeitou a sua beleza natural, cara, como homem, daí você escolheu o caminho da corrupção genética, né, cara? Deixa eu pensar que. Acho que já tá bem avançado, né, cara? Esse estudo aqui já foi bem longe, né, cara? Bem longe mesmo. Mas você sabe que a Torre de Babel aqui pode ser só um simples tentativa de abrir portas para uma guerra
uma guerra mais evidente, cara, do mundo espiritual contra o mundo carnal aqui, cara. Deixa eu pensar que tem que falar da CERN um pouquinho mais, né, cara? Colisor da CERN aqui que essa é a Torre de Babel atual, cara. Pelo menos até o dia que foi gravado esse vídeo, que é 2024, né, cara? 21/10/2024, né, cara? De outubro, né, cara? Então, quer dizer que esses caras estão usando toda a sua tecnologia, seus pensamentos para abrir novamente a passagem para um mundo governado completamente pela maldade, né, cara? Hoje você pode sim ser um cara resistente, mas é verdade que pouquíssimas pessoas encontram o caminho verdadeiro da salvação, cara. Deixa eu pensar que acho que já tá bom, né, cara? Eu falei um pouco da linguagem corrompida, mas também não expliquei muito além daqui o que seria isso exatamente, cara. Porque você sabe que certas letras nunca existiram até certo tempo, cara, e foram introduzidos, cara. Daí você vê que daí tem aquelas a verdade sobre o backmasking, né, cara, que é tudo de trás pra frente, né, cara. Uma dessas coisas aqui é o presidente dos Estados Unidos falando yes we can, né, cara? Yes we can. Yes we can. Daí de trás pra frente quer dizer thank you Satan, né, cara? Daí eu falando que é obrigado Satanás, cara. Você vê que as letras estão convertidas para de trás para frente você dá sua adoração a Satanás, mesmo que você não queira isso, cara. Porque yes we can é sim nós podemos. Mas você falou sim nós podemos, mas de trás para frente falou thank you Satan. Daí o que que é isso, cara? O que que é isso? Nessa mulher aqui que talvez nunca viu a verdade sobre o seu próprio canal, cara, pode realmente ser isso, cara. Talvez essa pessoa jamais soube a verdade sobre o seu próprio canal, cara. Daí o seu canal aqui, ela. Ó, aqui, ó. Hello, my name is Johnny here. Peraí que eu tenho que aumentar aqui também, né, cara? And in this video, I will show the power of backmasking. Daí é o poder do backmask, né, cara? Daí você tá vendo que Sylph, né, cara? Sylph quer dizer espíritos alados invisíveis, né, cara? Que é tipo as fadinhas, né, cara? Daí chega um pouco nos elfos também, né, cara? Porque, cara, why Lucifer Sylphs your son? Pode ser your time, mas pode ser your son também, né, cara? Porque quer dizer que é a sua recompensa, né, cara? Lá, cara. Peraí. E aí, cara? Tá vendo aí, cara? Deus tinha me explicado que muitas pessoas não sabem o que estão fazendo, cara. Não sabem o que estão fazendo e que elas talvez jamais saberão o que estão fazendo. Essa mulher talvez não seja uma especialista em linguagem, muito menos em linguagem demoníaca, né, cara? Daí, da onde que essa pessoa supostamente saberia exatamente o que está fazendo de trás para frente? Deixa eu pensar aqui, tem o Yes We Can, né, que quer dizer Thank You Satan, né, cara? Talvez esse trabalho aqui eu deveria fazer ao vivo, né, cara? Acho que eu já tenho esse vídeo baixado, cara. My fellow Americans. Daí eu quero dar o seu discurso aí de Satanás, né, cara? Pra enganar os caboclos, né, cara? Os caboclos acham que o cara tá falando do seu país e que o seu país
nós podemos. Daí vai lá o cara falando, thank you, Satan, né, cara? Até eu entendi melhor ainda que o cara tá falando que, fale bem alto, que nós podemos. Daí, obrigado, Satanás. O cara fala isso, cara. E as pessoas obedeceram, cara. Fale bem alto, que nós podemos. Daí os caras falaram, cara, porque os caras acham que o cara tá falando do seu país e da prosperidade do seu país, cara. E daí os caras, isso mesmo, nós podemos, nós podemos. O cara achando que é a prosperidade do seu país, cara. E não era nada disso, cara. Deixa eu ver aqui, cara, talvez até dê um travadaço aqui no PC aqui, porque na verdade não era pra mim fazer esse negócio aqui, cara. Fazer dois tipos de conversão ao mesmo tempo que talvez vai dar uma burrice um pouco extrema aqui, cara. Mas deixa eu ver aqui, vamos ver se vai travar aqui ou não. De uma. Olha aqui que é, daí o cara fala, nós podemos. My fellow Americans. Cadê o. Aqui, ó. Yes, we can. Viu, cara? Yes, we can. Você tá vendo que tá completamente perfeito aqui, não tem nenhuma alteração. Eu vou apertar aqui o botão aqui, e daí, você tá vendo aqui que é o vídeo lá, yes, we can lá. Não tem nenhum tipo. Yes, we can. Olha aqui, cara. Daí eu vou apertar agora aqui no reverso, cara, pra poder reverter se der uma travada aqui, eu peço desculpa, porque talvez aqui vai acontecer uma cagada muito grande aqui. Vamos ver aqui, pode ser no download aqui, cara. Vamos ver se vai dar um travadaço aqui nos dois programas, cara, que não era pra mim fazer isso, cara. Mas eu sou teimoso, né, cara? RX 480 aqui chega no estado crítico, né, cara? Porque geralmente os caras usam RTX, não sei o que lá, 24 GB de memória, né, cara? Gastando 500 watts por utilização, né, cara? This is that. The word that we boys got me. That's no lie. The versus Pelham Bernard. You live that it. Vamos ver aqui agora o resultado final aqui do meu trabalho aqui, cara. Porque se eu não mostrar o resultado do meu trabalho, eu sou só um idiota falando, né, cara? Help the listening. Você vai lá, cara, ajudem eles a escutar. Eles quem? Os anjos caídos, né, cara? Ok, cara. Eu não posso falar pra você. Ajudem eles a escutar. Viu? Help the listening. Braghen, que quer dizer que exaltem. E falem para eles que nós podemos. Viu, cara? Viu, cara? Olha lá. Viu? Viu, cara? Thank you, Satan, cara. Trabalho ao vivo aqui, cara. E você será que você vai ter coragem de falar que eu fiz a audição, algum tipo de edição maldosa? Então, cara, daí você tem que ver, cara, que todas as linguagens hoje foram convertidas para adoração a Satanás, cara. Por isso que eles introduziram letras, retiraram letras.
E reformaram todas as línguas mundiais, cara. Beleza? Eu espero que tenham gostado, né, cara? Foi um trabalho um pouco, digamos, talvez muito acima do que deveria ter ido, cara. Mas a verdade é que eu fico um pouco empolgado com a verdade, né, cara? Ainda mais quando tem pouquíssimas pessoas falando sobre o assunto, né, cara? Mas obrigado por ter escutado. Desculpa, eu acho que do áudio da minha vozinha que veio aqui falar uns negócios pra mim, né, cara? Eu não vou editar esse vídeo aqui porque seria acho que 1 hora e pouco esperando a edição acabar, cara. Seria muito, cara. Beleza? Vou deixar assim mesmo na base da verdade rústica, né, cara? A verdade ríspida mesmo, que ninguém gosta, mas a verdade no seu estado mais puro possível, né, cara? Beleza? Obrigado por ter escutado. Espero que entenda. Desculpa ali da. Comecei a ficar cansado, né, cara? Começa a ficar um pouco da com sono, né, cara? Mas obrigado por ter escutado. Espero que entenda que você decida por conta própria o seu caminho aí, decida finalmente ali que de fato existe Satanás, Jesus e os anjos, né, cara? Mas toda a verdade está sendo completamente atrapalhada pelas mentiras, cara. Beleza? Obrigado por ter escutado e que você decida por conta própria, né, cara? Obrigado por ter escutado.